Graça e paz, discípulos, tudo bem? O discipulado de hoje está em João 10, tá? Jesus, o bom pastor. Eu queria ler alguns trechos que dizem assim, versículo 2 do capítulo 10. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Primeira coisa que nós entendemos, Jesus entra onde nós estamos. Ele entra. Ninguém mais pode entrar. Eu me sinto na condição sempre de ovelha. E quem vai chegar até mim, em qualquer momento de aflição, momento de luta, é o Senhor. Aqui está dizendo o seguinte, aquele, porém, que entrar pela porta, é o pastor das ovelhas. Ele diz assim no versículo 3, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Primeiro, nós precisamos saber que a nossa vida tem porteiro, a nossa vida tem proteção, a nossa vida tem alguém que nos guarda, a nossa vida tem alguém cobrindo as nossas vidas. Não é um pastor de carne e osso como eu, não é. É o Senhor, é o Espírito Santo. E quando Jesus chega até nós, o Espírito do Senhor, sabe, revela Cristo em nós e a sua voz. E quando revela a sua voz, aqui está dizendo o seguinte, e quando as tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Presta atenção. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Está lá em Epístola de João. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Segundo, a nossa vida tem sempre um guardião. E esse guardião das nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Mas Jesus, às vezes, de alguma forma, porque Ele quer, porque Ele deseja, Ele quer se manifestar em nós de alguma maneira. Ele quer nos comunicar alguma coisa, Ele quer ensinar alguma coisa, Ele quer nos revelar coisas grandes e firmes que a gente não sabe. O Espírito do Senhor deixa que Jesus entre em nós, mas Satanás, às vezes, tenta nos enganar como se fosse um falso pastor, mas esse não entra, ele só fala. Ele fala, mas a Bíblia está dizendo que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Isto é, nós temos que aprender como ovelha do Senhor, discernir a voz de Jesus. Primeira coisa para discernir a voz de Jesus, a voz do Senhor ela é compatível com a palavra de Deus. Tudo que Jesus fala está na palavra. Amém? Segunda coisa, todas as vezes que Jesus fala, queima dentro de nós, nós sentimos a confirmação, a testificação pelo Espírito Santo. Amém? Quando o diabo fala, ele traz dúvida e confusão. Então, se você tiver em dúvida, em confusão, você já sabe, não é Jesus. Amém? Jesus sempre te leva por águas tranquilas, lugares de refrigério. Ele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guia por águas tranquilas e refrigera a minha alma. Isso é, Jesus nunca traz dúvida. Jesus não nos bota em crises. As crises são nossas porque nós acreditamos naquilo que não é de Deus. Queremos fazer a nossa vontade, abrimos mão de ouvir a voz de Deus. E precisamos ouvir a voz do Espírito para andar em paz, ser guiado por águas tranquilas, por pastos verdejantes e viver com as nossas almas nas mãos do Senhor. Amém? Se você tiver alguma crise, você está querendo fazer algo segundo a tua vontade. Mas espera e ouça a voz do Senhor, pois quando o Senhor falar, você vai ter paz no coração, você vai ter alegria, certeza plena das coisas, e tudo vai começar a dar certo, tá bom? Não tenha dúvida, não vive crise. A própria palavra crise dá uma conotação de inferno, tá? No grego, crise, no grego,
da conotação de inferno. Então você não está nisso. Você está em Cristo. Você tem um bom pastor na tua vida. Você tem o Espírito Santo como porteiro, guia, dono, Senhor, orientador, tudo da tua vida. E quando Jesus falar com você, o fogo de Deus vai queimar, você vai ter plena certeza que é Ele falando e você não vai ter dúvida, você vai andar em plena segurança. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai santo, nós entregamos agora nossas vidas, nossos discípulos, seus discípulos, Jesus, são todos seus. Cada um deles pertence ao Senhor, inclusive eu. E eu quero lhe pertencer somente a Ti, Senhor, para que a glória do Senhor resplandeça na minha vida, sobre os meus discípulos, sobre todos aqueles que Te amam. Pai, eu entrego, confio o rebanho, chamado comunidade Amai-vos às Tuas mãos, e Te peço, traga um crescimento poderoso nesse rebanho, e nos abençoa com todas as bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Deus te abençoe.